Eu contratei um investigador particular para ver o que ele poderia encontrar sobre mim. Eu me arrependo imensamente. Não é todo dia que alguém contrata um investigador particular, principalmente a minha amiga. Ela tinha seus motivos, porém. Ela suspeitava que seu marido fosse infiel. Quando ela compartilhou comigo o que o detetive particular havia descoberto, despertou meu interesse. Sempre sonhei em me tornar detetive particular, então, timidamente, pedi a ela o cartão do investigador. Na época, eu tinha muito dinheiro extra e minha vida parecia monótona. Passei a maior parte dos meus dias jogando e assistindo ao YouTube e queria agitar as coisas. Então, decidi contratar o mesmo investigador particular dessa minha amiga. Contei ao meu namorado sobre meu plano e ele também achou interessante. Elaboramos um plano para ele agir como se eu tivesse desaparecido e enviamos detalhes sobre minha família, ocupação e assim por diante. Avisei meu namorado que não poderíamos nos encontrar enquanto a investigação estivesse acontecendo, mas ele concordou. E ele concordou. No entanto, as coisas rapidamente tomaram um rumo estranho. Quando o detetive particular se envolveu, ele pareceu duvidar da minha existência. Meu namorado teve que convencê-lo de que eu era real. E então, o investigador continuou acusando meu namorado de estar desperdiçando seu tempo. Finalmente, no 5º dia de investigação, meu namorado me ligou em pânico. Ele alegou que a única pessoa que já morou no estado com meu nome, o que é único, morreu 1 ano antes de eu nascer. Ainda mais assustador é que essa garota morou na casa da minha infância. Achei que meu namorado estava pregando uma peça, mas seu tom era de arrepiar os ossos. Eu não tô brincando, ele disse. O detetive particular até me levou ao túmulo. Tinha exatamente o seu nome, até seu nome no meio. Fiquei chocada e não sabia o que fazer. Liguei para minha mãe para perguntar o que estava acontecendo. Seu comportamento mudou para mais sério e ela me disse para ficar onde estava. Enquanto isso, entrei em contato com um investigador particular e implorei por respostas. Ele só me fez perguntas mais irrelevantes, como onde nasci e o nome dos meus pais. Quando mencionei que minha mãe estava a caminho do meu apartamento, o detetive particular perguntou seu nome completo. Quando eu providenciei, ele me disse para sair do apartamento imediatamente e ir ao escritório dele antes que minha mãe chegasse. Enquanto corria para pegar as chaves, minha mãe parou na minha garagem com um homem que não reconheci. Ele estava vestindo uma jaqueta pesada, apesar de ser primavera, e eu senti que algo estava errado. Antes que eu pudesse sair, o homem sacou uma arma. Eu reconheci que era a mesma pistola do meu namorado e corri para o quintal do meu vizinho, esperando levar um tiro. Felizmente, nada aconteceu e acabei batendo no carro do meu namorado. No entanto, havia outro homem no banco do passageiro. Era o investigador particular. Ele me explicou que tinha uma teoria de que meus pais estavam envolvidos em um sequestro ocorrido alguns estados antes. Fizeram isso porque a polícia suspeitava que negligenciassem a filha pequena. E quando ela acabou morrendo, tiveram que substituir completamente a criança para não serem pegos. Meus pais nunca me maltrataram na vida, então tudo isso foi um choque para mim. Claro, eu neguei tudo no começo. No entanto, não havia razão para minha mãe trazer um estranho armado para minha casa. Envolvemos as autoridades e eles escavaram o quintal da casa da minha infância. Eles encontraram um pequeno corpo, a criança que eles me fizeram substituir. Eu preenchi uma pesquisa em um caixa eletrônico. Foi a experiência mais bizarra da minha vida. Como um estudante universitário falido, muitas vezes trabalho em turnos até tarde da noite. Depois de encerrar o meu turno, às vezes eu parava em um caixa eletrônico para pegar dinheiro no caminho para casa. Sem filas, era muito mais rápido de usar naquelas horas tardias do que durante o dia. Há algumas semanas, minha rotina era a mesma de sempre. Parei no caixa eletrônico, verifiquei meu saldo e lamentei silenciosamente o estado miserável da minha conta bancária. Quanto você gostaria de sacar? Vendo a mensagem na tela azul luminescente, digitei com relutância o número 100.
Processamento concluído. Antes da retirada, você gostaria de preencher uma pesquisa para receber uma recompensa? Isso era estranho. Eu nunca tinha ouvido falar de pesquisas realizadas em caixas eletrônicos, mas pensei ter acabado de fazer uma nova descoberta. Meu dedo pairou sobre o botão não abaixo da pergunta na tela antes de pressionar o botão sim. Eu estava falido. Alguns minutos em troca de uma pequena recompensa não fariam mal. Não sabia eu o que aconteceria a seguir. Você teve sonhos estranhos ou peculiares recentemente? Esquisito. Eu esperava que perguntasse primeiro informações básicas, como minha idade ou sexo. Talvez o banco quisesse fazer uma pesquisa com a população em geral, mas perguntar sobre sonhos era simplesmente estranho. Depois de pensar um pouco, pressionei o botão não. Depois que a barra de carregamento apareceu por um momento, a próxima pergunta passou pela tela luminescente. Você gostaria de ter? O quê? Sentindo arrepios em meus braços, eu estava começando a me sentir assustado. Mesmo assim, pressionei o botão não novamente. Em um instante, palavras em negrito vermelho brilhavam na tela, criando um forte contraste com o fundo azul claro. Não olhe para trás até que a pesquisa esteja concluída. Que porra era essa? Eu recuei um pouco, em estado de choque. Quase imediatamente, ouvi o farfalhar de roupas e passos pesados atrás de mim. Era a primeira vez que outra pessoa vinha usar o caixa eletrônico ao mesmo tempo que eu. Eu queria olhar para trás, mas com uma mensagem ameaçadora na tela do caixa eletrônico, fiquei com muito medo. Achei que estava sendo irracional, mas decidi seguir as instruções mesmo assim. Você está sonhando agora? Eu pude ver a sombra de alguém atrás de mim no chão. Eu zombei nervosamente ao ler a pergunta e apertei o botão não. Tem certeza? Quando a mensagem apareceu, senti a presença atrás de mim avançar. Eu podia senti-lo respirando na minha nuca. Eu me aproximei do caixa eletrônico e podia senti-lo se aproximando também. Com licença, você pode, por favor, chegar um pouco para trás? Eu perguntei humildemente, ainda sem me virar para olhar para trás. Sem resposta. Eu ainda podia sentir o hálito quente da pessoa em meu pescoço, agora úmido por causa do vapor. Prendi a respiração e apertei o botão. Sim. Você tem certeza? As letras maiúsculas quase pareciam tremer quando apareceram na tela. Eu podia sentir o cheiro da respiração da pessoa agora. Estava indescritivelmente podre, tanto que engasguei involuntariamente. Eu estava suando completamente. Meu coração batia forte e meu peito apertava. Cada centímetro do meu corpo gritava para eu olhar para trás, para simplesmente me virar e causar uma cena, deixando minha resposta de luta ou fuga ser ativada. Mas a mensagem anterior me impediu. Não olhe para trás até que a pesquisa seja concluída. Repeti isso como um mantra na minha cabeça, evitando olhar para trás. Não sei quanto tempo levei para finalmente apertar o botão sim com minhas mãos trêmulas. Poderiam ter sido apenas alguns segundos, mas pareceram uma eternidade. Obrigado por completar a pesquisa. Apertei o peito enquanto observava minha nota de 100 sair do caixa eletrônico. Pegando o dinheiro, virei-me lentamente para olhar para trás. Não havia ninguém lá. Eu poderia jurar que havia alguém, mas era como se tivesse desaparecido no ar. As ruas próximas estavam vazias e nunca ouvi o som de alguém se afastando. Coloquei o dinheiro na minha bolsa, fugindo o mais rápido que pude. Eu não queria mais ficar ali. O caminho de volta para casa foi um borrão e só me lembro de ter desmaiado na cama, exausto. No dia seguinte, perguntei aos meus amigos e colegas se eles tiveram experiências semelhantes, mas só recebi olhares perplexos. Uma pesquisa online também não produziu resultados. Eu atribuí minha experiência a um sonho, ironicamente. Ou isso, ou eu estava tendo alucinações por falta de sono. Fosse o que fosse, eu ainda tinha um medo irracional da ideia de usar um caixa eletrônico. Quando fiquei sem dinheiro, visitei o banco e fui para o balcão, fazer um saque com a caixa mesmo. Quando ela me informou sobre o meu saldo,
Fiquei chocado ao descobrir que havia mais 10.000 em meu saldo anterior. Eu disse a ela que devia ter havido algum tipo de erro no valor e aproveitei também para perguntar se o banco estava realizando pesquisas em caixas eletrônicos da região. Mais uma vez, fui recebido com um olhar perplexo. Ela me disse que não havia pesquisas em caixas eletrônicos e que não havia nenhum registro da transferência dos 10.000 para minha conta recentemente. Na verdade, os registros mostraram que era o meu primeiro depósito em minha conta depois que ela foi criada. Saí do banco confuso. Os 10.000 ainda estão na minha conta e não sei o que fazer com isso. E tem mais uma coisa que eu não mencionei. O que mais me assombra em minha experiência foi uma frase que apareceu brevemente na tela do caixa eletrônico após a mensagem de agradecimento. Esperamos sua participação contínua. Eu conheci a morte hoje. Ele estava sob um dossel, afastado das ruas chuvosas, observando as várias pessoas e carros cuidando de suas vidas. Ele não parecia em nada com o que a maioria das pessoas imagina. Não havia um longo manto preto, ele não segurava uma foice afiada e brilhante na mão, mas um guarda-chuva simples e despretensioso. Ele tinha uma pele perfeitamente normal e, embora pudesse ser um pouco mais pálido do que a maioria, certamente não era só osso. Na verdade, a única razão pela qual eu sabia eram os olhos dele. Seus olhos eram de um castanho turvo, mas havia um vazio neles, quase como se alguém os tivesse desenhado e esquecido de fazer o sombreamento. E eles estavam olhando para mim. Está bastante triste hoje, não é? Ele disse, desviando seus olhos vazios de mim e olhando além do dossel para o céu cinzento. Eu acho que tô assim. Eu nunca gosto de trabalhar em dias como esse. Acrescenta muito melodrama. Eu estremeci. Você Não consegui fazer o resto da pergunta. Tudo parecia muito surreal. Sim, eu sou. Eu sei, eu não sou o que a maioria espera. Um dos meus antecessores tinha um grande sentido de grandiosidade e posteriormente construiu uma imagem e tanto. Prefiro uma abordagem muito mais sutil para o trabalho. Antecessores? Ah, meu Deus, sim. Ele riu. Eu sempre esqueço. Bem, certas almas devem levar o resto das outras para os seus lugares finais. Nasceram para viver entre pessoas comuns, para amá-los, odiá-los, ter empatia por eles e, no final, cumprir seu dever de conduzi-los adiante. Posso perguntar há quanto tempo você está atuando? Já faz algum tempo. Eu comecei minha vida após a morte em 1892. Tenho visto todas as almas do mundo desde então. Ouvi as histórias dos ricos, dos pobres, dos justos, dos condenados. Alguma vez fica chato? Não. O mundo está cheio de uma grande variedade de almas. Sempre fico surpreso com a forma como eles passam a vida. É uma grande vantagem do trabalho poder se sentar com cada alma e ouvir os detalhes de suas vidas. Senti uma lágrima rolar pela minha bochecha. Eu suponho que, já que você está falando comigo, é a minha vez de contar a minha história. Bom, infelizmente, não dessa vez. Eu vou partir em breve e seu primeiro turno começará ainda mais cedo. O carro que iria me atingir começou então a aquaplanar. Um motorista, um zelador do hospital local, teve o volante arrancado de sua mão. Honestamente, não o culpo pelo que aconteceu. As estradas eram bastante escorregadias. Eu me pergunto como ele contará essa parte de sua história no final. Acho que vou descobrir eventualmente. Hoje, eu conheci a morte e me tornei ela.